Noite, Deise. Boa noite a todos. Boa noite. Uma honra estar aqui com o Dr. Renato hoje, mais uma live, né, doutor? A gente falar sobre Prazer, as crianças autistas e o desenvolvimento de cada um. prazer é todo meu, Deise. Um assunto muito pertinente e hoje gera muita dúvida na população nessa questão aí do autismo. E eu tenho aí o privilégio, né, de trabalhar com neuropediatra há cerca de 20 anos, acompanhando de perto crianças e adolescentes. Estou aqui hoje para contribuir com informações, com as dúvidas que as pessoas tiverem, né, a audiência, e quem puder contribuir aí com a minha experiência. É um prazer. Convite, todas as vezes que você convidar, já antecipo que esse convite já está feito. E contribuir com informação sempre é muito bom, né? Poder ajudar famílias aí com as nossas orientações, com a nossa experiência, né? Sim, excelente. E você sabe que muitas famílias têm me procurado hoje com filhos autistas e elas têm muita dúvida, né, sobre essa questão do autismo. Às vezes elas têm alguma suspeita, mas ainda não têm um diagnóstico. E muitas me falam, às vezes eu vejo algumas questões, né, que tem que esperar uma idade para buscar esse diagnóstico. Ah, só depois dos 6 anos, depois de uma certa idade. Isso realmente é verdade, doutor? Não, não é verdade. Cada vez mais, desde eu trabalho com orientações, cada vez mais eu busco informar o pai e a mãe de uma criança autista que esse tipo de orientação, ela é comum. Muitas vezes essa orientação parte até de profissionais da área da saúde. Aquela mãe que suspeita, né, daquela criança ali, desde muito cedo, a mãe sente que tem algo ali diferente acontecendo com o seu bebê, quando está mamando, ela percebe que o contato visual não está sendo adequado, aquela troca de olhar, aquele momento ali da amamentação, muitas vezes ele já tem uma suspeita, e essa mãe vai dividir essa suspeita, essa dúvida com o pai da criança, que muitas vezes também não apoia, fala que a mãe está inventando coisas, e essa dúvida, essa angústia vai causando ali naquela mãe aquele sofrimento que muitas vezes ela não encontra aí uma orientação adequada e que realmente você conversa, né, com muitas pessoas, inclusive da área da saúde, profissionais da pediatria, e eles vão falar assim, olha, mãe, vamos esperar um pouquinho, cada criança tem seu tempo, a gente pode esperar aí até determinada idade, né? E realmente isso é um grande erro, porque o autismo, na nossa vida, cada vez mais o tempo é precioso, mas na criança autista, o tempo, cada dia que se perde, uma oportunidade para aquela criança receber um estímulo adequado, receber uma abordagem que pode mudar de uma forma muito, muito significativa o seu futuro. Então, não existe essa questão de vamos esperar. Uma vez que a mãe, uma vez que o pai tem uma suspeita, quanto antes ele iniciar estímulos em casa, cada vez mais a gente orienta a questão de zerar as telas, proporcionar para aquela criança momentos de recreação com o pai, com a mãe. Quanto antes isso for iniciado, enquanto se espera um diagnóstico, você não vai estar perdendo tempo. Você já vai estar proporcionando para aquela criança, né, você que é pai, você que é mãe, maneiras, condições dela já estar se desenvolvendo, mesmo antes de ter um diagnóstico, porque a gente sabe que muitas vezes o diagnóstico ele vem mesmo tardiamente. O diagnóstico hoje em dia do autismo geralmente é já por volta de 2 a 3 anos. Isso já é muito tardio. A gente quer cada vez mais que esse diagnóstico seja cada vez mais precoce. Então, essa é uma primeira orientação que eu tenho que passar aqui, né, para quem está nos assistindo, e não há tempo a perder. Quanto antes essa família iniciar os estímulos com seu filho, muitas vezes esses estímulos vão ser iniciados em casa mesmo, né, Deise? Você muitas vezes vai ter dificuldade de ter acesso a um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, um psicólogo. Então, enquanto isso, busque orientações em fontes confiáveis, em fontes seguras, para você proporcionar para o seu filho, dentro da sua casa, desde já, os estímulos que ele precisa. E eu ouço, né, então, muita gente com essa dificuldade de ter o diagnóstico, e realmente eu ouço também falar, né, a questão da família, que às vezes a mãe, o pai, alguém ali não aceita, por isso que a mãe às vezes não buscou esse diagnóstico ainda. E o nosso tema também é sobre o apoio familiar.
E aí, se não tem esse diagnóstico, prejudica esse apoio familiar e esse acompanhamento dessa criança. Sim. É isso, não é? Sim. Porque existe toda aquela questão psicológica que traz de nós que somos pais, que é muito difícil você aceitar que o seu filho possa ter algum diagnóstico, seja ele qual for. Eu lido todos os dias com isso, atendendo, né, crianças no consultório, e você às vezes vai dar um diagnóstico, por exemplo, de ansiedade. Olha, seu filho está com sintomas bastante sugestivos aí de um transtorno de ansiedade. Parece que é uma coisa simples, né, que é uma coisa boba, e isso já gera na família uma negação. Ah, será? Ah, não, eu acho que não. E aí, quando a gente fala de um diagnóstico de autismo, que é um diagnóstico bem mais complexo, né? A gente está falando de uma criança com dificuldade na comunicação, a gente está falando de uma criança com dificuldade na interação, e nós vamos ter ali vários desafios que vão ter que ser superados ao longo do tempo. Então, a tendência a essa negação é muito maior. Quando a gente está falando de um diagnóstico assim, mais complexo, né? E aí, quando você tem uma mãe que busca uma ajuda e se conscientiza muito cedo, esse apoio da família tende a vir também mais cedo, né? Porque aquela mãe, aquele pai vão demonstrando para a família, olha só, olha só isso aqui que ele está fazendo. Isso aqui realmente faz parte do diagnóstico dele. E esse entendimento é muito importante, porque isso gera na família que uma empatia. Aquela criança ela é olhada de uma forma muito mais paciente. Você tem que ter, né, cada vez mais um entendimento sobre o autismo para que você consiga lidar com aquela criança dentro de casa, dentro da família. E realmente vão ter ali desafios que vão ter que ser enfrentados. E quanto mais cedo tiver esse apoio da família, melhor. Para a criança, para a mãe, que fica menos sobrecarregada. Então, isso é de grande importância. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, essa live, né, de levar essa conscientização, e você, como advogada, é muito bacana, né? E nós tenhamos outros profissionais que também busquem isso, orientar famílias sobre essa condição que é extremamente comum hoje, bem definido, uma incidência de 1 para cada 36 crianças. Isso aí realmente é uma incidência muito elevada, né? Você pensar que 2,8% da população, quase 3% da população pode e tem o diagnóstico de transtorno de espectro autista. É algo assim, realmente surpreendente, né? Nós temos também, eu tenho visto muito isso, dupla excepcionalidade, e eu já peguei casos de tripla excepcionalidade. Então, tem o autismo e mais outras questões, como superdotação, TDAH junto, e isso é mais... Eu queria saber, assim, é mais dificultoso para dar esse diagnóstico, entender essa questão, mas é muito bom que se procure urgente, assim, né, quanto antes, para que possa atender essa criança de forma mais, da melhor forma possível. Sim. Porque quando se entende essa questão da criança, esse diagnóstico, tudo que vai acontecer com aquela criança, o desenvolvimento dela para o resto da vida vai depender daquele diagnóstico para entender essa criança. Sim. E quanto mais cedo esse diagnóstico, mais rápido o entendimento, mais prontamente a família pode instituir os estímulos que são necessários e que eu deixo claro que os estímulos eles têm que ser personalizados. Então, assim, não é eu vi na internet que o exercício tal funciona para autistas, da fonoaudióloga, por exemplo. Poxa, mas será que para o seu filho pode ser uma boa indicação? A gente sabe, por exemplo, que essas questões de dupla excepcionalidade, o termo mais técnico utilizado por nós neuropediatras é uma comorbidade. Então, a criança autista e o adolescente, com muita frequência, eles têm comorbidades associadas ao diagnóstico do autismo. E que são comorbidades? São outros diagnósticos médicos que acontecem ao mesmo tempo. Então, quando você fala do TDAH, poxa, a incidência do TDAH associado ao TEA é de 80%. É muito frequente. É muito comum uma criança autista ter associado ao TDAH, que é o déficit de atenção com hiperatividade. E isso, quando você coloca o termo dificultoso, sim, é difícil para você ter um diagnóstico, porque você tem que ter muito conhecimento, e são diagnósticos deles
que talvez aí na área jurídica não é um termo muito utilizado, mas um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico clínico, que é um diagnóstico que ele não é embasado em exames. Apesar de todos os avanços da medicina, a gente ainda não tem aquele exame ali que vai intitular, vamos pedir aqui, deu positivo para autismo. Não temos esse exame. Seria ótimo se existisse, né? Porque imagina, quando a criança nascesse, você já faria o exame e já facilitaria a sua vida, né? Então, o diagnóstico clínico, ele depende de orientações que a família traz para o médico. Então, como a gente está vendo aqui na nossa audiência, ó, as famílias muitas vezes negam os sintomas. Você pode perguntar 2 vezes para a família aquele determinado sintoma, ela nega. Na terceira vez que você perguntar de uma forma um pouquinho diferente, ela vai e confirma. A gente precisa dessas informações chegarem até nós, médicos, de uma forma honesta, de uma forma cristalina, né? De uma forma pura, porque aquilo ali é o que você precisa para que você consiga ter um diagnóstico mais claro. E aí você pensa, se eu tenho um autismo, e já tem muitas vezes, dependendo do nível de suporte, que a gente pode falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, dependendo do nível de suporte, como nível 1 de suporte, aquele autismo com poucas características do autismo, né, e você ter associado um TDAH, pode ser que esses 2 diagnósticos passem despercebidos, ou pode ser que dê um diagnóstico de TDAH e não dê um diagnóstico de autismo, e isso é uma situação muito frequente e muito ruim, porque o paciente e a família não vai receber as orientações completas. Não vai ter aquele cenário completo da criança, né? Você vai tratar só o TDAH ou só o TEA. E muitas vezes é até por esse motivo que a criança não apresenta grandes evoluções, grandes melhoras, porque a comorbidade não está sendo percebida e também não está sendo tratada. E é muito importante essa questão do diagnóstico, né? Mais uma vez, da família buscar esse diagnóstico para poder cuidar dessa criança e amparar ela em todos os caminhos dela dali para frente. Porque não é simplesmente, eu vejo muito isso, eles colocam, né? Colocam numa criança numa escola, por exemplo, e deixa que a escola resolva essa situação. E não é só a escola, a família tem que ter esse apoio, a família tem que entender, e a família tem que entender como conduzir essa criança diariamente e até que ela se torne um adulto. Pois é, a gente está até vendo aqui um exemplo. Eu tenho autismo e TDAH e só consegui diagnóstico agora, adulta. Puxa vida, Marina, é uma situação realmente muito comum, e isso que a Deise está comentando aqui é realmente de grande importância, porque as famílias hoje em dia, o pai, a mãe, muitas vezes a gente entende, mas não deveria ser assim. Eu não tenho tempo. Eu saio de manhã para trabalhar, volto à noite para trabalhar, volto à noite cansado e não tenho tempo para poder orientar meu filho, não tenho tempo de fazer dever de casa com meu filho, não tenho tempo de brincar com meu filho. E aí os pais delegam à escola todas essas responsabilidades. Os pais querem que a escola tire a fralda da criança, os pais desejam que a escola ensine a criança a ser educada, né? Os pais esperam que a escola ensine a criança a falar, ensine a criança a comer, e é algo que acontece com muita frequência, porque claro que isso não é a função da escola, né? Então, essa função é dos pais, essa responsabilidade é dos pais. Não adianta querer delegar para a escola uma responsabilidade que não é dela. E esses pais que estão cada vez com menos tempo, colocam seus filhos cada vez mais nas telas quando estão em casa, e isso é um absurdo, realmente. Hoje em dia, ainda mais com um tanto diagnóstico de autismo. Eu posso falar aqui para quem está nos assistindo, desde que só de zerar as telas das crianças até os 3 anos de idade, isso já muda radicalmente os resultados da criança em termos de autismo ou outros diagnósticos, né? Eu tirei a tela do meu filho e depois de um mês eu vi que ele estava comunicando melhor. O contato visual do meu filho melhorou. Parece uma coisa mágica, assim. Só que muitas vezes é aquela situação, eu tentei tirar, mas ele ficou nervoso, aí eu deixei. Então, essa questão, né, de que, no final das contas, os pais têm que se informar, têm que saber tudo sobre o autismo, tudo, para que os pais
ajudem a escola a proporcionar um ensino de qualidade para o filho. Porque melhor do que o professor, os pais têm que conhecer aquela criança, quais são as dificuldades, quais são as capacidades, o que aquela criança tem de ponto forte, o que ela tem de ponto fraco. E quando a gente tem uma família bem orientada e bem alinhada com a escola, a gente consegue resultados muito positivos. Agora, a grande dificuldade que a gente, desafio que a gente enfrenta hoje, imagino que também você veja isso, é a família que não quer assumir tantas responsabilidades, ou a família que tenta, mas a escola não dá o devido suporte, que é aquela questão, né, da inclusão escolar, que é algo muito bonito, é um desejo, né, é um ideal que todos nós temos, mas que realmente a gente vê que na prática ainda não está longe ainda do que nós gostaríamos que fosse, né? Sim. E outra questão, quando a família recebe o diagnóstico, né, eu acredito que seja de acordo com a idade, se ela já está em idade escolar, ela vai ter o chamado PEI, né? Eu queria que o doutor explicasse um pouquinho sobre o PEI, né? Esse plano, né, para as crianças e adolescentes autistas, e para que todos entendam como que funciona esse PEI, que aí a família pega e leva para a escola. Sim. A criança, então, que tem um diagnóstico de autismo, quando chega nessa idade escolar, seus 4, 5 aninhos, idealmente, ela tem que ter uma avaliação, um acompanhamento de um profissional da psicopedagogia, que é um profissional que vai avaliar, fazendo testes, fazendo avaliações específicas mesmo daquela criança, o que ela dá conta de fazer dentro do ambiente escolar. E claro que nós temos crianças autistas que têm uma inteligência, uma parte, né, um desenvolvimento cognitivo normal. Inclusive, temos crianças autistas com inteligência cognitiva até acima da média. E que muitas vezes, para ter um aproveitamento adequado de todas essas capacidades, é necessário que seja avaliado pelo profissional da psicopedagogia. Esse profissional vai fazer o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. O próprio nome explica, é individualizado, é para aquela criança. Né? Então, o PEI de João não serve para Maria, tem que ser específico. E, além de ser específico, ele tem que ser ajustado de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Aquele PEI tem que ser revisto junto com a escola, junto com a família, junto com o profissional da psicopedagogia, dependendo da capacidade cognitiva da criança, do aluno, até o aluno participa, né? Olha, isso aqui eu já aprendi, isso aqui agora a gente vai ajustar, a gente vai mudar isso. Então, é um planejamento que é feito junto da escola, junto da família, geralmente orientado também por um profissional da psicopedagogia, para fazer esse planejamento, para realmente ter um ensino da melhor maneira possível para aquela criança. E, além disso, a criança com diagnóstico de autismo tem também direito ao professor de apoio, ou MEI, que é aquele profissional que fica ali do lado da criança, realmente trabalhando muitas vezes a questão da socialização. Posso ter um autista nível 1 suporte, que fala bem, que tem um cognitivo bom, mas que pode ter uma socialização muito ruim. E aí, tendo alguém ali próximo, que trabalha essa questão social, né, muitas vezes não é nem um objetivo pedagógico, é uma questão ali social, que esse profissional, professor de apoio, pode estar fazendo as intervenções para, de novo, termos aí os melhores resultados no ambiente escolar. E outra questão que eu vejo muito aqui, porque eu atendo famílias o tempo todo, e eu vou falar assim que, olha, que quase que 50% são filhos autistas. E o que eu vejo hoje, que esse plano, esse planejamento educacional individualizado é maravilhoso, mas nas escolas nem sempre funciona. Tenho visto muito isso, porque a inclusão é maravilhosa, né? Uma questão muito boa, mas nem sempre tem funcionado em algumas escolas por falta de profissional, por falta de capacitação. Então, era para ser algo muito bom, mas não ainda vê-se, né, que a gente ainda não está totalmente preparado para atender essas crianças. E outra, que às vezes o profissional ele tem uma capacidade para atender
uma comorbidade ali, né? Um transtorno, um autista, mas aí ele tem uma outra questão junto. E aí ele não está preparado para essa outra questão, né? Pode ser que ele entenda, mas ele não é o costume dele. E eu vejo também muitos relatos de famílias de falta de profissional nas escolas, onde se coloca estagiários, né, para atender essas crianças, para dar esse apoio, né, que elas precisam e que é garantido por lei, que estejam ali até para socialização. Como advogada homeschooling hoje, o que acontece? Muitas famílias iniciam o homeschooling não somente por uma opção, mas por uma necessidade. E por questões, às vezes, que o filho, ela tentou por diversas vezes, por vários colégios, né? O PEI tentou fazer de tudo para que aquilo funcionasse dentro da escola, mas não funcionou. Não, a criança não conseguiu se desenvolver. Muitos casos de escolas que não estavam preparadas, as crianças eram como um objeto em sala de aula, né? É até triste dizer isso, mas era como se fosse um objeto. E a mãe, né, por não querer ver mais o filho naquela situação, ela decide fazer homeschooling com essa criança, né? Porque ela entende que isso pode ser uma outra saída para essa criança e dar um alívio para essa criança. Dar um suporte, para que ela possa dar um suporte, né? Quando ela entende o diagnóstico, quando ela entende a necessidade desse cuidado e ela sabe como orientar, ela, não, eu não quero mais deixar o meu filho, eu vi que não tem condições, eu quero tentar, né, fazer homeschooling com ele, para ver como ele vai se comportar e para ver o que a gente vai fazer até então, né, depois desse desenvolvimento e tudo isso. E é por isso que muitas famílias iniciam, né, no homeschooling com filhos autistas, mas eles tentaram muitas escolas e por muito tempo. E aí a criança está em sofrimento escolar. Eu vejo muito essa frase, né, esse termo, sofrimento escolar. Eu vejo pelas mães isso. Então, todo atendimento eu faço uma análise familiar, eu investigo as crianças, até para que eu possa dar um acompanhamento individualizado também para essa família. Porque o acompanhamento de uma família não é igual ao outro acompanhamento. Então, eu consigo investigar uma criança, analisar essa criança e ver tudo que eu posso orientar essa família da melhor forma possível. Porque é diferente de você orientar uma família hoje que ela tem um filho autista e daquela criança que não tem nenhum diagnóstico. Então, eu consigo orientar quando eu faço essa análise familiar, para poder indicar documentos que amparem no homeschooling, documentos que ajudam, né, nessa justificativa do homeschooling, pelo homeschooling. E então eu percebo assim que essa inclusão, que ela seria muito boa se realmente funcionasse, mas para alguns funcionam, para outros não. E quando a criança está em homeschooling, quando ela entra no homeschooling, ela se sente livre e ela se desenvolve. Ela se desenvolve. Então, a gente tem muitos relatos de crianças que se desenvolveram assim, ó, absurdamente. Que nem a mãe não acreditava que seria tão rápido e tão desenvolvido daquela forma. Mas também não é só o homeschooling, porque o homeschooling é uma educação domiciliar, mas dos pais, é uma educação familiar. Então, esse diagnóstico, né, esse cuidado dos pais entenderem essa questão, contribui muito para o desenvolvimento dessa criança. Então, de entender o que acontece na escola, de entender se ele for partir para o homeschooling. Então, a gente tem que entender muito essas questões de cada criança, de cada diagnóstico, de cada comorbidade, para que possa entender e levar essa situação, né, dali para frente. Sim. Na verdade, é bem isso que você comentou mesmo, né? Aqueles pais que tentaram muitas vezes, fizeram muitas tentativas. O homeschooling, ele vem sempre como uma opção, que pode ser uma ótima opção, desde que tenham todos esses critérios que você está descrevendo, e sem dúvida nenhuma é uma opção que é muito interessante, porque às vezes a criança no ambiente escolar, ela está ali em sofrimento mesmo, né? Esse termo ele é bastante assertivo, bastante adequado, né, nesse momento, porque
São vários motivos que levam, muitas vezes, a escola não conseguir dar o suporte que aquela criança precisa. Eu vou dar um exemplo aqui da minha cidade, real, recente, tem uma escola que é uma escola bem conhecida aqui na minha cidade, que ela mudou de lugar. Ela estava em reforma e ela foi para uma estrutura de uma faculdade, que é uma estrutura um pouco mais afastada da sede dessa escola. E aí, muitos alunos, todos os alunos da escola foram para essa outra estrutura. E muitos professores de apoio deixaram de ir para essa outra estrutura por causa de transporte. Eles teriam que gastar dinheiro com 2 passagens de ônibus e financeiramente não era viável. Ou seja, tinha o aluno com diagnóstico, tinha o professor de apoio, mas o professor de apoio preferiu não se transferir para essa outra estrutura, e aí vários alunos acabaram ficando sem o suporte do professor de apoio, e muitas vezes, dependendo do diagnóstico de autismo, realmente sem o professor de apoio é inviável que aquela criança frequente a escola, né? Porque ela tem muita demanda mesmo. Além dela não conseguir estar bem no ambiente escolar, ela pode atrapalhar o funcionamento da sala inteira, né? Então, essa questão... e ainda tem esse detalhe, o professor de apoio, ele muitas vezes não é individual, ele não é só para aquela criança, ele fica com aquela criança e geralmente mais 2. Então, isso são as leis, né, que realmente muitas vezes não conseguem ter essa percepção ali do dia a dia, como que é dentro da sala de aula, né? Então, assim, é muito complexo, muito difícil essas análises todas. E enquanto isso tudo não se resolve, não sabemos, inclusive, quando é que essa questão da inclusão realmente vai ser assim, né, aquele modelo, o homeschooling sempre vai ser uma opção aí que realmente pode ser um ensino mesmo de qualidade. A criança fica bem, fica feliz, mas precisa que tenha uma família comprometida, né? Eu vi aqui alguns comentários falando de conselho tutelar e tudo mais. Como é que é esse dia a dia, assim? O que você percebe dessas questões que amparam a família? Eles têm que demonstrar que a criança está estudando, está evoluindo? Imagino que sim, né? Sim. E a criança que tem um diagnóstico, a família precisa também ter esse entendimento, né? Porque muitas famílias não têm esse preparatório, né? Essa preparação para falar até com o conselho tutelar. E esse é o meu trabalho hoje, preparar essa família para fazer isso. Por quê? Porque se a criança tem um diagnóstico, isso faz muita diferença. Né? O artigo 6º do ECA, ele fala que toda e qualquer criança, em processo, em qualquer questão que fale sobre criança, deve ser analisada a condição peculiar de cada um. Então, essa questão de um autismo ou outro diagnóstico é uma condição peculiar. Né? Então, o homeschooling hoje no Brasil, o STF já se manifestou que é constitucional, mas carece de uma regulamentação. Então, esse artigo 6º do ECA, quando apresentado como uma condição peculiar daquela criança, faz muita diferença. Mas poucas famílias sabem disso, porque elas buscam orientação jurídica quando chega em um processo, ela não busca antes. Então, muitas situações podem ser evitadas por um laudo médico, por um acompanhamento médico, né? Por uma análise familiar cuidadosa, onde a gente pode conversar, orientar, né? Indicar documentos, indicar profissionais. E isso faz um diferencial quando o conselho tutelar vai bater na porta, porque a família vai apresentar o porquê que ela está fazendo homeschooling. E isso é o diferencial, porque só optar pelo homeschooling é uma questão, porque nós não temos a regulamentação completa no Brasil ainda. Mas quando eu apresento uma justificativa para estar em homeschooling, é diferente. O juiz vai observar aquela criança. E nós já temos no Brasil casos de autorização de crianças por terem um TEA, um TDAH, perdão. Crianças que têm ali TDAH e conseguiram uma autorização. Então, dependendo aí do caso, a gente apresenta um laudo médico, a gente tem vários documentos que eu busco quando eu faço essa análise familiar, para que essa família esteja amparada. E se ela receber uma visita do conselho tutelar, ela vai ter como explicar e apresentar a justificativa para ela estarem. Por que ela está em homeschooling?
isso faz diferença. Então, não é simplesmente receber o conselho tutelar e não apresentar nada. Então, esse cuidado, né, que eu tenho com as famílias, porque eu não quero que ela chegue num processo. Então, eu preparo ela antes para que uma denúncia seja arquivada. Nessa semana, a gente teve uma notícia de uma família que não era nem caso de diagnóstico, e eu conversei com eles, orientei, eles levaram toda a documentação no conselho tutelar e o caso foi arquivado dentro do conselho. Então, muitas pessoas acham que isso é impossível, mas não é impossível. Depende muito daquilo que você vai apresentar para o conselho, da documentação, de toda a questão de cada criança, né? Então, esse diagnóstico, esse amparo, esse cuidado do profissional, o profissional que acompanha, porque eu já tive casos, doutor, esses dias me veio um caso de uma criança que ela era nível 3 de suporte ali, e ela é não verbal, e ela tem um autista, né, não verbal, e o profissional não quis dar um laudo, né, falando sobre a situação daquela criança, porque achou que não precisaria, não precisaria desse laudo, sendo que aquilo era uma verdade, era um diagnóstico daquela criança. Né? A gente só precisaria de um laudo, né? Só precisaria do diagnóstico, de um depoimento, uma declaração do médico falando sobre aquilo, sobre a questão do diagnóstico da criança. E ele achou que não era viável, né? Então, por isso que hoje eu busco muito por profissionais que possam amparar as famílias que fazem homeschooling, justamente por isso, porque na hora que a família precisa, né, ela tem a quem recorrer, um profissional que ouça as famílias, que entenda as famílias e as próprias crianças, né? Que venha dar todo esse suporte aí que as famílias precisam. Eu quero aproveitar e contribuir com informações. Realmente, vamos falar um pouquinho sobre o autismo, que até agora ainda não cheguei a falar a respeito, de uma forma mais direcionada, e também aproveitar e falar um pouco sobre os níveis de suporte. Você acabou de citar em nível 3, né? Então, o autismo, pessoal, é um transtorno do neurodesenvolvimento que apresenta 3 grandes características, maiores características. Criança apresenta dificuldade com a comunicação, lembrando que a comunicação é um conceito mais amplo do que a fala. Muitas vezes nós temos crianças com nível 1 de suporte, crianças autistas que falam, apresentam a fala bem desenvolvida, mas apresentam dificuldades na comunicação. Então, por exemplo, você vai perguntar para uma criança que tem um autismo nível 1 de suporte, como é que foi o dia dela na escola, ela dá aquelas respostas curtas. Bom, o que você fez? Brinquei. Com quem? Bom, não rende, né? O diálogo, não consegue muitas vezes se expressar bem, não consegue demonstrar quando está feliz, quando está triste, se está sentindo dor, aonde que está sentindo dor. Tudo isso é um conceito de comunicação, que é um conceito mais amplo do que a fala. Então, nós temos uma criança, para pensarmos em autismo, temos que ter uma criança com dificuldade na comunicação, temos que ter uma criança com dificuldade na interação social. E isso, pessoal, varia de nível. Sinais de sintomas bem discretos até aqueles mais intensos. A grande questão é que, dado o diagnóstico de um autismo nível 3 de suporte, poxa, qualquer um é capaz de fazer isso, mas o mais desafiador é aqueles sinais, sintomas discretos do nível 1. Então, dificuldades com a comunicação, dificuldades com a socialização. Então, aquela criança que muitas vezes, quando chega perto de crianças da mesma idade, não interage, não pega na mão, brinca, chega ali perto, o pai tem que ficar incentivando a mãe, vai lá, meu filho, brinca com o fulaninho, fica perto dele, né? Aí rapidinho já está ali se isolando, já sai de perto, tem um monte de criança brincando de dar a mão, de cantar música, e a criança vai se afastando. Então, dificuldade na socialização é outra característica clássica do autismo. E os principais outros sintomas são interesses restritos e comportamentos repetitivos. Então, a criança autista muitas vezes vai apresentar comportamentos repetitivos, balançar as mãos, que nós chamamos de estereotipias manuais ou flappings, em momentos de euforia, enfileirar carrinhos. Muitas vezes os pais acham isso até bonitinho, acham engraçado, né? Nossa, meu filho é tão organizado, ele enfileira tudo que ele vê, né? Enfileira os sapatos lá de casa, enfileira chinelo, né? Então, assim, isso é uma das características bem típicas do autismo. E uma outra
né, que a gente pode incluir dentro dessas características gerais, as questões sensoriais. As crianças autistas, 90% das vezes, elas têm questões sensoriais, hipersensibilidades, hipossensibilidades, né? A hipersensibilidade é aquela criança, por exemplo, que quando está num lugar com um pouco mais de luz, ela fica muito incomodada. Se está num lugar que tem um pouco mais de barulho, às vezes nem são barulhos muito altos, né? Sons muito intensos. Ah, na hora que eu ligo o secador de cabelo, meu filho sai correndo. Ele parece que sente medo do barulho do secador de cabelo. Eu não estou falando de ruídos altos, né? Intensos. Muitas vezes, na hora que eu ligo o chuveiro, é o barulho do chuveiro. Então, são essas características, pessoal. Vocês realmente, e crianças que têm o autismo, apresentam essas características. Se você, pai e mãe, tem um filho que apresenta esses sinais e sintomas, não perca tempo. Procure estimular o seu filho quanto antes. Busque ajuda. Busque informações com embasamentos científicos. Cada dia que passa, ele precisa cada vez mais de você estar bem orientado para ajudá-lo dentro de casa, ajudá-lo na escola, que a gente está falando aqui das questões da inclusão escolar. E aí, aproveitando também, já falando sobre os níveis de suporte, os níveis de suporte é a quantidade de assistência que uma criança necessita, que uma criança autista necessita, para ter uma vida funcional, para ter uma vida de boa qualidade. Então, uma criança com nível 1 de suporte, ela tem que ter uma fala bem desenvolvida, mas ela vai ter dificuldades na interação, ela vai ter comportamentos repetitivos, interesses restritos, ela muitas vezes vai ter a seletividade alimentar. Então, ela precisa de algum suporte. Mas muitas vezes são pouco suporte. É um psicólogo, né, um terapeuta ocupacional ali que vai orientar aquela família e essa criança com nível 1 de suporte vai se desenvolver bem. Muitas vezes ela tem também um bom cognitivo, uma inteligência boa. Então, são as crianças nível 1 de suporte, autistas, geralmente são as que mais sofrem. Você sabia disso? É mesmo? É, porque elas não têm diagnóstico muitas vezes. Né? A gente deu um exemplo aqui mais cedo, alguém falando, fui ter diagnóstico na fase adulta. Às vezes a pessoa passa a vida inteira sem um diagnóstico, enfrentando vários desafios aí, mas não sabia que tinha um diagnóstico. A pessoa não sabia, a família não sabia, e aí ela não recebeu os tratamentos adequados. Nível 2 de suporte. Geralmente a criança tem um comprometimento mais expressivo na questão da fala, a criança vai precisar de um suporte mais substancial, um suporte moderado para poder ter uma vida de qualidade. Então, geralmente tem ali mais movimentos repetitivos, interesses com uma rigidez comportamental maior. São crianças que precisam de mais suporte para ter um desenvolvimento melhor. Então, nível 1 precisam de menos suporte, nível 2, suporte moderado, e nível 3 de suporte são aquelas crianças e adolescentes que precisam de suporte muito substancial para terem vida de qualidade. A maioria das vezes são crianças, se você usou o termo, não verbais, ou não falantes, ou averbais. São crianças que realmente não conseguem se comunicar, seja através da fala, até a parte de comunicação não verbal, muitas vezes também comprometida. E a questão social também, né? São crianças que geralmente ficam muito mais isoladas e que têm as características mesmo do autismo, uma manifestação mais intensa. Então, elas precisam de um suporte mais expressivo. Geralmente, o nível 3 de suporte tem associado déficit intelectual, que é uma das comorbidades muito frequentemente associadas ao nível 3 de suporte, e outras comorbidades associadas também, epilepsia e tudo mais. Tá? Então, nível 1, nível 2, nível 3, e também é importante falarmos sobre a questão da dinâmica entre os níveis. Porque eu posso ter uma criança nível 3 de suporte, quando ela foi avaliada lá com 2 aninhos de idade, mas depois, com as terapias, com as intervenções, com os estímulos em casa, a família buscando, né? Porque não adianta só levar o filho para terapia também, se você não trouxer aqueles conhecimentos para dentro da sua casa, colocar em prática, estimular o seu filho no dia a dia. Porque isso é o que vai fazer toda a diferença no futuro do seu filho. E aí você vai vendo aquela criança que com 2 anos tinha lá um nível 3 de suporte, depois foi reavaliada com 3, 4 aninhos, nível 2, e esse suporte pode, né, ir mudando o nível de suporte até chegar a ponto de deixar de ter as características do autismo. Nós até utilizamos esse termo de sair do espectro, né? Então, essa questão de nível de suporte, que dentro do ambiente escolar é muito comentado, eu não tenho necessariamente que ter um nível 3 de suporte para pensar no homeschooling. Nós temos uma criança com nível 1 de suporte, com uma inteligência boa, mas que a escola não consegue realmente proporcionar aquilo que aquela criança precisa
E olha que ela nem precisa de tanto suporte assim, né? Uhum. Mas às vezes nem esse suporte é proporcionado e a família acaba optando pela questão do homeschooling, que acaba sendo muitas vezes uma opção realmente muito inteligente da família, mas para a família, até para essa família tomar essa decisão, ela tem que estar bem orientada, não é Sim, isso? sim. Aí ela vai seguir mais tranquila, né? Então, uma orientação adequada, né? Uma orientação preventiva faz toda a diferença até para a família tomar essa decisão, sim, porque ela vai entender como funciona hoje no Brasil, como as famílias fazem, né? Porque hoje nós tem uma estimativa que nós temos mais de 100 mil estudantes nessa modalidade de ensino. Então, é um número que cresce a cada dia mais por conta já dessas questões escolares, né, que eles tentam, né, na escola, tentam essa inclusão, mas muitas vezes não tem funcionado, né? Não vou falar que todas as vezes, mas muitas vezes não funcionam. Vai depender de cada criança. E aí os pais fazem a opção pelo homeschooling já para ver a felicidade dessa criança, para poder ter um cuidado e um acompanhamento dos pais com essa criança. Então, o pai que entende, a mãe que entende, que sabe como conduzir essa criança e trabalhar com ela em homeschooling, porque como a educação é familiar, ali vai fazer o papel da mãe, vai fazer toda a diferença. A mãe tem uma paciência, tem um cuidado, tem um amor por essa criança. Isso vai fazer essa criança se desenvolver muito ali. Então, tem criança autista, por exemplo, que quando ela entra no homeschooling, dependendo do nível ali, nem se percebe que ela é autista, porque ela se desenvolve. Né? Então, aquilo que era, às vezes, muito difícil lá dentro da sala de aula, em casa ela consegue se desenvolver. E tem muita questão de foco, né, no aprendizado, porque dependendo da criança, qualquer coisa vai tirar o foco dela. E dependendo de outros diagnósticos, né, de outras comorbidades aí, essa criança pode faltar muito, né, as aulas, pode ter vários atestados, e isso vai dificultar. E ela vai prejudicar o aprendizado dela, né? Todo esse acompanhamento. Imagina ela frequentar uma vez por semana, falta dois, né? E ela não vai conseguir acompanhar. Isso é difícil para a família ver isso. Até eu estava atendendo uma família hoje, não me lembro hoje se foi hoje ou ontem, que a criança ela fica de sala em sala. E, e é isso, ela é muito inteligente, ela sabe tudo, entende muito bem, mas ela fica de sala em sala. E isso aí, a mãe estava achando isso terrível, assim, porque ele estava indo para a escola, como ele aprende muito rápido, ele sai caminhar. Só que a mãe está gastando um valor absurdo ali naquele colégio para a criança ficar só passeando, né? E a escola não dá muito retorno e nem respaldo, não tem um outro acompanhamento por fora quando a criança faz as atividades, ele entendeu, ele acha que ele não precisa ficar mais ali sentado. E isso acaba desmotivando também a criança, né? Como foi dito, ele tem muitos autistas que são muito inteligentes, e Sim, muitos mesmos, né? Inclusive tem autista com superdotação. sim. E aí ele se desmotiva na escola, desmotiva ao aprendizado dentro da sala, porque a sala de aula é padrão, né? As crianças estão ali todos no mesmo padrão, e o professor não vai conseguir avançar com ele. Se ele terminou, ele vai ficar ali esperando. E ele não tem paciência de ficar quieto no lugar dele esperando. Ele vai sair caminhar, ele vai sair andar, né? E aquilo acaba prejudicando os outros que querem fazer, mas ele também não se sente feliz ali, porque ele já fez o que tinha que fazer. Ele quer mais e mais e mais, e ele não está sendo assistido, né, pela escola. E aí a mãe até me procurou, que ela falou, não, eu vou tirar, não tem mais condições dele ficar, porque dele ficar andando de sala em sala, e não tem outro suporte, não tem mais, eles não fazem nada com ele, terminou pronto. E como ele tem um intelecto elevado, a mãe quer desenvolver isso, né? A mãe está preocupada com a educação dele, de deixar ele desenvolver mesmo, não prender ele, amarrar ele num padrão, né? Numa sala de aula, de acordo com a idade dele, a série dele, e não deixar ele desenvolver isso, porque ele pode se tornar aí, né, um expert em alguma coisa, e isso está prejudicando porque está amarrando ele naquela situação. Sim.
depoimento aqui, ó, eu só consegui ajudar meu filho TDAH com as atividades depois que eu entendi o que de fato acontecia no cérebro dele. Olha só, o conhecimento ajuda a termos mais empatia e paciência. É exatamente isso, né? Em relação ao TDAH, em relação ao TEA, ao autismo, ou então se é um TDAH, um TEA associado ao TDAH, aquela família que busca conhecimento, aquela família que entende o que está acontecendo com o filho, com certeza consegue tomar as melhores decisões. Eu fiz uma live há cerca de uma semana falando sobre as questões do medo, né? O que gera medo naquela família quando tem um diagnóstico, ou mesmo antes de ter um diagnóstico de autismo? Realmente, muita insegurança, muito medo. O que vem pela frente? E é a informação que vai fazer com que essa família fique mais calma, que essa família tome decisões mais acertadas. É de extrema importância, realmente, para você, inclusive, ter mais paciência mesmo no seu dia a dia, né? Porque, poxa, mãe, pai, são seres humanos. São muitos desafios que eles têm que enfrentar no dia a dia. E, de novo, né? Quanto mais a família realmente tem que saber tudo sobre o autismo e cada vez mais estudar, né? Todos os desafios que elas tendem a enfrentar, buscar conhecimento sempre baseado em fontes de confiança com credibilidade, com embasamento científico, porque também a gente muitas vezes hoje vê muito conhecimento espalhado por aí, de uma forma né, que não chega nem a ser real, uma questão ilusória, e hoje teve uma situação assim, que não tem a ver aqui com o autismo, mas uma médica, o pessoal, um grupo, né, de médicos que eu sigo, estava querendo banir a ginecologista que falou que câncer de mama não existe. Foi uma coisa assim, chocou a comunidade médica e ela postou isso numa rede social, né, e falou que não existe, que são só uma inflamação. E aí, caramba, como assim não existe, né, câncer de mama? Uma coisa absurda, mas, poxa, ela tem direito de falar isso, né? O problema é a repercussão. Quem vai assistir aquele conteúdo ali e o que a pessoa vai tomar de decisão baseado nisso, é isso que a gente preocupa, né? Então, sempre buscar, sempre trazer informações de qualidade, você tem que estar realmente, você que é da área do direito, você também está sempre estudando, se atualizando, né, para você deixar as pessoas que você atende, as famílias que você atende, com as orientações mais atualizadas, mais confiáveis, né, porque realmente é o futuro daquela criança, daquele adolescente que está ali diante de você. Né? Isso, dentro do meu consultório é assim, dentro do seu escritório é assim também, né, Deise? É algo muito sério, né? A gente tem realmente que estar passando sempre informações que sejam confiáveis para essas famílias, né, que tanto precisam dessas informações. Né? E eu vejo que a questão do autismo também envolve muito a questão emocional. Então, não é só o intelectual, né? Tem a questão emocional, que os pais precisam muito entender essa questão para poder entender essas questões emocionais das crianças. E eu vejo, assim, nos atendimentos também, algumas mães me relatam: meu marido acha que é frescura, né? Por isso que a gente não buscou um diagnóstico ainda. Meu esposo acha que não precisa, não é isso. E isso acaba dificultando o apoio para essa criança. Sim. Essa questão que você falou de frescura é interessante, porque a mãe geralmente percebe, né? Eu sou fã de mães, né? Porque, assim, realmente é uma magia que existe ali, é uma conexão, né, com a criança. Essa conexão, ela existe desde antes da criança nascer, é algo muito, muito mágico, assim. Eu admiro muito toda essa questão de relacionamento entre mãe e filho, né, ou filha. Mas a questão da falta de conhecimento, quando você fala de frescura, pensa bem, vamos falar de seletividade alimentar. Eu hoje tive um depoimento de uma mãe que falou que estava super feliz com a filha, porque nesse último mês, após as minhas orientações, após ajustes que foram recomendados para essa família, a criança consegue comer no mesmo prato feijão, arroz, purê de batata e frango, porque antes ela só comia em pratos separados. E isso, para um pai que não tem conhecimento, pode realmente parecer frescura. E para essa mãe que esteve hoje no meu consultório, foi para ela assim, um sucesso. Ela estava super feliz, porque nós conseguimos ter um avanço na questão
da rigidez cognitivo-comportamental, da questão da seletividade alimentar, e só de comer os alimentos no mesmo prato, isso já foi um grande avanço. Agora, imagina para a família que não tem conhecimento. Quantas vezes essa criança já pode ter sido punida, ter ficado de castigo, apanhado, sendo que ter ficado traumatizada. Sendo que a criança, Deise, não dava conta. Para ela era impossível dela realmente comer dentro do mesmo prato. Então, para a gente ter aqui hoje um depoimento, a que ponto que chega uma rigidez cognitivo-comportamental, a que ponto que chega uma seletividade alimentar, que se você realmente não tiver conhecimento, poxa, o que você acha, cara? Frescura, né? Então, são esses desafios que os pais enfrentam, e se não estiverem bem orientados, como é que eles vão ajudar o filho? Como é que ele vai ter empatia? Como é que ele vai ter paciência? Né? Vai acabar tomando medidas que não são as mais adequadas. Então, ao invés de ajudar esse filho, com certeza vai estar trazendo muitos prejuízos psicológicos. Muitas vezes já dá até um trauma. Daqui a pouco eu quero te perguntar sobre o teu curso, que eu sei que você tem um curso aí para as mães de autistas. Mas antes de falar sobre o teu curso, eu queria que você pudesse... eu sei que tem muitas mães aqui que fazem homeschooling e com filhos autistas. Eu vi muitos dos meus clientes aqui, das minhas famílias, e eu queria que você pudesse dar algumas dicas para as famílias que cuidam dos seus filhos em casa, em homeschooling, que estão ali educando em casa, né? Dicas assim que venha contribuir, né, para que as famílias possam adaptar ali ao estudo do filho, né? De repente já tem um diagnóstico, já tem um acompanhamento, mas algumas questões que você acha que é necessário para que elas venham conduzir os filhos ali da melhor maneira dentro do homeschooling. Bom, primeiramente, eu acredito que seja de extrema importância que essa família realmente tenha um suporte jurídico, como você proporciona para essas famílias. É fundamental para evitar questões de conselho tutelar, etc., questões desagradáveis. Para isso, é importante também, mesmo antes de um diagnóstico, mesmo antes de um laudo, falando já aqui, mas vou repetir, a questão de estimular o filho em casa, trazer para dentro de casa todos os estímulos que possam fazer com que aquela criança se desenvolva cada vez mais. E falando necessariamente quando eu falo do laudo, que acaba sendo necessário, um relatório médico. E aí é importante que essa família busque profissionais de referência, porque esse profissional que você citou mais cedo aqui na nossa live, ele não quis dar um laudo, um relatório, possivelmente, não sei quem é, não estou sendo antiético, estou criticando não o profissional, mas estou criticando a conduta, provavelmente ele não tem conhecimento para fazer esse laudo. E ele não quis correr risco, de colocar ali no papel algo que não correspondesse a um diagnóstico mais assertivo. Bom, dentro de casa, não é aquela ideia de que é uma bagunça, pode ser deitado na cama, qualquer hora, vendo televisão, ele vai fazer a aula dele de jeito nenhum. Você tem que criar dentro da sua casa um ambiente que simule um ambiente de sala de aula, um ambiente silencioso, um ambiente bem iluminado, que você crie rotinas para o seu filho. Ele tem que ter horário de acordar, ele tem que ter horário de dormir, ele tem que ter horário de tomar banho, ele tem que ter horário de se alimentar. E dentro desse horário que vai ser planejado, dentro da sua casa, você vai incluir o horário que ele vai assistir a aula. E é claro que vai ser uma aula online, mas que tem ali o início, meio e fim, que ele consiga ficar dentro daquela limitação que aquela criança tem. Meu filho não consegue ficar muito tempo diante da mídia que está sendo utilizada para a aula. Então, você tem que se organizar de maneira que ele realmente possa ter acesso àquele conteúdo que está planejado para aquele dia, mas, às vezes, de uma forma mais fracionada. Eu vou fazer aqui meia hora, depois eu faço mais meia hora. Muitas vezes, o seu filho vai precisar, sim, de um suporte, de uma medicação. Se criança autista com diagnóstico associado de comorbidade com TDAH, ele vai precisar, muitas vezes, de um suporte de uma medicação, Ritalina, Atenta, Venvância, todas essas opções.
Mas, de modo geral, dentro de casa é isso, né? Imaginar que você está ali proporcionando para ele como se fosse dentro de uma sala de aula, um ambiente confortável, né? Com poucos estímulos que o distraem e que tenha realmente ali condição dele ter um aprendizado e um ensino de qualidade. Excelente. São dicas valiosas aí, né? E outra coisa que eu queria te perguntar, o PEI, ele pode ser adaptado para ser utilizado em casa? Porque, como você mesmo disse, o PEI é individualizado. E então ele vem ali, esse planejamento individualizado, Sim, e a mãe, entendendo todas as questões, ela pode aplicar esse sim, PEI com o filho em casa ali? sim. É o PEI ou PDI, né? Assim, é outro termo que muitas vezes também, até um pouco mais de tempo atrás, era utilizado. PDI é Plano de Desenvolvimento Individual. E o PEI é o Plano Educacional Individualizado. Sim, nada mais seria, nesse caso, do que uma orientação específica do profissional da psicopedagogia, né? E que acredito, sim, seria até de implantação mais fácil, porque, né, não depende tanto assim de uma adaptação de currículo na escola e tudo mais. É algo que pode ser direcionado diretamente pela mãe, pela família, né, dentro de casa, e que vai ter esse acompanhamento do profissional da psicopedagogia, né? E que em algum momento isso também pode ter que ser apresentado, né? Documentação e tudo mais, para poder comprovar que a criança está conseguindo atingir, né, aquelas metas, aqueles objetivos que estão sendo planejados para ela. E essa é a importância de ter um profissional, né, um médico, um neuropediatra aí, especialista em autismo, que tenha aí alinhado com o jurídico, né, nesse sentido, eu vejo isso, porque hoje eu tenho um pedagógico alinhado com o jurídico que dá todo o respaldo para a família, que é a oficina do estudo, inclusive ela está aqui mencionando alguns casos, e a gente consegue dar um suporte melhor para as famílias, porque está alinhado. Então, um profissional, um neuropediatra, especialista em autismo, que é alinhado com o jurídico, isso faz toda a diferença até para a gente documentar esse PEI, comprovar que está sendo adotado e está funcionando, né? E colocar tudo isso em ordem ali, porque um profissional que entende o homeschooling e aceita o homeschooling, vê esse diferencial para essa criança, faz toda a diferença para aquela família. Porque hoje as famílias têm muito receio de contratar um profissional, de falar com o médico, de falar com o psicólogo, de falar com qualquer profissional da área da saúde, às vezes, que faz homeschooling. Eu vejo esse receio muito grande. Por quê? Porque elas não muitos não apoiam, não entendem, né? Eu vejo assim que eles não entendem. Não querem entender, às vezes não querem buscar conhecimento, e isso faz com que a família também se prejudique, né? Porque ela não vai ter esse apoio do profissional que a família vai precisar. A família precisa desse apoio. Então, esse alinhamento ali do jurídico com o médico também faz muita diferença. Com certeza. Tem que estar tudo alinhado, né? Família, médico, parte pedagógica. Eu também não queria comentar quando você falou das dicas, mas não confunda, né, a questão do homeschooling, do ensino domiciliar, com a criança que não vai ter socialização, porque muitas vezes a escola é um ambiente de socialização. E aí o fato de estar em casa não vai fazer com que o seu filho seja privado dessa questão da socialização. Ainda mais a criança autista, ela precisa trabalhar a questão social. E aí você pode complementar, né, as atividades dela no dia a dia, além das terapias, uma atividade física, levar seu filho para o futebol, para a natação, uma aula de dança, uma aula de vôlei. Ali é um momento onde ele vai se socializar. Você vai sair mais com seu filho, levar lá aos parques, né, levar para brincar com os colegas na rua. Então, tem que tentar sempre ter esse equilíbrio, né? Como tudo na vida, né? Que a gente busca sempre estar equilibrado, né? Ela pode e ela deve levar ele para essa socialização, porque como ele não vai ter o ambiente da escola, né, para socializar, então é recomendável, né, e necessário que essa criança tenha aí esses outros suportes, aí, esses outros ambientes para socialização, como aulas extracurriculares, de acordo com cada criança, cada um vai ter ali o seu gosto, né, por qualquer atividade. Então, vai depender de cada um, mas ela precisa dessa socialização. Ela precisa desse ambiente e isso vai fazer diferença
né, para todas as questões da vida dela. Sim. Então, a gente já está se encaminhando, aí já foi mais de uma hora de live. Eu queria que o doutor falasse aí do seu curso, né, do curso para mães de autistas, que eu achei excelente. Já tive acompanhando ali algumas questões e está abertas as inscrições, né, para o curso. E eu acho Isso aí. que falta muito isso para as famílias. As famílias precisam entender, as mães especificamente, né, porque o pai vai sair para trabalhar. Mas a mãe precisa entender essa criança, e isso vai fazer diferença na vida dessa criança, e essa criança ela vai se sentir muito melhor, né, na vida dela, se a mãe entender o que acontece com ela, quais as sensações, as reações, que aquilo não é frescura, né? E a mãe entendendo, ela vai conseguir demonstrar para o pai depois. E se o pai puder participar, melhor ainda. Com certeza. Bom, na verdade, eu sou neuropediatra há cerca de 20 anos, já atendi e acompanho mais de 3.500 crianças e adolescentes autistas, e ao longo de todos esses anos eu consegui compilar tudo eu chamo de, né, tudo sobre autismo para pais. É um programa, na verdade, onde eu coloquei ali as informações de uma forma bem descritiva, de uma forma bem fácil de ser compreendida, de uma forma bem prática, dividido em 9 módulos. E esse programa, Tudo sobre Autismo para Pais, é uma turma, né, que a gente vai acompanhando um encontro mensal durante 12 meses, esses encontros para tirar dúvidas. Tem todo o suporte da minha equipe para essas famílias que forem iniciar, né, nessa nova turma, inclusive com descontos especiais para quem tiver inscrição hoje. Vou deixar, já está disponível meu link na minha bio. Meu perfil do Instagram é DR Renato Pacheco. Então, quem tiver interesse, é uma grande oportunidade de ter acesso a informações de referência, informações confiáveis. No módulo 4 do programa Tudo sobre Autismo para a gente tem vários profissionais de várias áreas das terapias, fisioterapia, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, falando com muito embasamento científico e passando várias informações confiáveis e práticas para que os pais possam colocar em prática em casa, como eu disse, mesmo antes do diagnóstico. Então, é para você, mãe, para você, pai, que tem uma criança já com diagnóstico ou suspeita de autismo, recomendo fortemente que você faça sua inscrição. As vagas vão encerrar hoje. Realmente, hoje é o último dia, até às 23h59. Se você tiver interesse, link na bio, acessa. Vai ser um prazer estar com você, fazendo parte dessa turma maravilhosa. Maravilhoso. Doutor Renato, quero te agradecer por essa aula, né, de hoje. Eu creio que muitas mães se sentiram acolhidas aqui. Muitas mães tiraram muitas dúvidas, né, de tudo que a gente falou, tiveram muito entendimento. E eu acho que isso vai fazer muita diferença para as nossas vidas e para um olhar para cada criança. Porque quando a gente olha para uma criança que a gente vê uma situação difícil, às vezes a mãe passando por alguma situação, às vezes a gente olha, essa mãe não está cuidando, olha, essa mãe não está dando atenção, ou uma vara resolve, nem sempre, né? A mãe tem que entender, a gente tem que ter esse olhar para as crianças hoje, e olhar para essa criança e a gente nem sabe o que acontece com aquela criança. E às vezes ela tem ali um diagnóstico e a gente nem imagina, né? E, então a gente precisa ter esse olhar diferenciado para as crianças. A gente precisa aconselhar as mães, né, para que busquem esse suporte, que busquem essa orientação de um profissional capacitado para isso. Porque realmente as mães hoje, elas têm uma suspeita, mas não querem o diagnóstico. Elas não querem, não é que vai rotular o filho. Eu sempre falo isso, busca um diagnóstico, entenda o teu filho, mas não vai rotular ele. Não é para rotular essa criança, né? Deixa essa criança viver e não para ficar rotulando ele. Mas existe muito isso das mães saberem que tem algo diferente, mas às vezes não busca esse diagnóstico, já para que ninguém saiba daquela situação da criança. Mas ao invés de ajudar aquela criança, ela está dificultando a vida dessa criança. Porque essa criança precisa, né, desse diagnóstico para que a mãe compreenda ela, para que os outros compreendam e para que ela seja ela mesma, né? Que ela viva feliz e que ela possa ter um acompanhamento adequado.
Então, quero... Possa desenvolver todo o potencial que ela apresenta, né? Muitas vezes o pior preconceito parte dentro de casa, né, Deus? Mas olha, eu que agradeço o convite, espero que possamos nos encontrar outras vezes e sempre trazer informações para as famílias. Sugiro que vocês me sigam também no meu perfil, sempre tem conteúdo, caixinha de perguntas. E aí, né, você também no seu perfil está fazendo um trabalho muito bacana, parabéns. Espero em breve estarmos juntos novamente, batendo papo. Eu que agradeço, foi maravilhosa a aula de hoje. E Muito obrigado. em breve a gente vai se encontrar em uma próxima live. Isso aí. Certo? E para as pessoas, as famílias que ainda estão aqui, quero convidar para participar da Semana do Homeschooling Jurídico, que está acontecendo. Nós já tivemos a aula 1 na segunda-feira, a aula 2 na quarta-feira, que foi hoje, né, pela manhã. E na sexta-feira, às 8 horas da manhã, nós teremos a terceira e última aula da Semana do Homeschooling Jurídico. Então, eu quero convidar vocês para participarem e entender esse ramo, né, essa questão educacional, que é o homeschooling. Então, na primeira aula foi falado sobre o porquê que as famílias fazem essa opção pelo homeschooling, se é por opção, se é por necessidade. E hoje a gente já falou de algumas questões de necessidade. Hoje foi falado sobre a importância de estar preparado juridicamente, né? Já é para dar esse suporte para as famílias, para que não tenham aí nenhum problema com o conselho tutelar, saibam o que apresentar, se caso for necessário. E a terceira aula, nós vamos falar aí sobre tirar as dúvidas das famílias e trazer tudo de melhor aí sobre o restante de que foi falado aí sobre o homeschooling, tá? Eu agradeço mais uma vez a tua participação e convido as famílias para passarem lá no link da minha bio e assistir a aula 1 e a 2 e se participar do grupo para assistir a aula 3. Muito obrigada. Sucesso para você, David, na Semana Jurídica do Homeschooling, Eu viu? que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus. Com Tchau, Deus também. pessoal.